Nós vamos retomar aqui, então, ainda desenvolvendo o pregador. Não vamos encerrar na parte da manhã, a gente continua com isso aqui na parte da tarde. Mas vamos avançar um pouco agora no que diz respeito à comunicação. Pode passar aqui para mim, por favor. O passador não foi, não. Vamos entrar naquilo que diz respeito a uma comunicação atraente e efetiva. Como é que eu falo de um jeito que as pessoas querem ouvir, do jeito que faça sentido para elas. Porque não adianta um bom conteúdo, às vezes você fala assim, meu Deus, o conteúdo estava até bom, mas não dou conta. Pregação ruim. Então, como é que eu comunico melhor? E aí eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês, para a gente já ir esquentando de novo, então. O que é uma boa pregação para você? Vamos lá. Pensando no aspecto tanto do conteúdo, mas também do pregador em si. Se eu ouviu, você falou assim, eu gostei desse cara, gostei dessa mensagem. Vamos lá, o que vocês já ouviram de bom que vocês gostaram? Aparentemente vocês não estão ouvindo bom sermão, então. Ali, ó. Nosso irmão primeiro, o irmão da quarta, depois o presbítero Hugo ali. Eu acho que falada de forma audível. Audível você está chamando de volume ou de dicção? Eu falo os dois, mas aqui eu falei primeiro volume mesmo. E didática, eu diria. Didática. O que você está chamando de didática? De fácil compreensão, eu consegui entender o que ele quer passar, né? Desculpa a pergunta, o que é fácil compreensão para você? É difícil falar, eu não estou sendo didático. Não, eu estou falando porque você percebe como que a gente começa a entrar numa cadeia de pensamento e a gente, às vezes, coloca uma palavra, uma expressão, o que ela significa? Não, Isso é importante para a pregação. Sim. Eu quero saber o que é fácil compreensão e o que é difícil compreensão para você. Eu acho que, se eu for tentar falar assim, por exemplo, se tem o texto bíblico, ele fala uma mensagem específica, né? E se ao final da minha pregação eu realmente conseguir transmitir o que esse texto fala. Entendi. Seria uma coisa nesse sentido, talvez. Fidelidade ao texto mesmo, né? Sim. Eu colocaria aqui que é quando não tem confusão. Ou seja, texto muito confuso, o pregador vai e volta, sabe? Ou circula demais. Tudo isso, para mim, é antididático. Então, é quando, para mim, né? O que é um texto fácil de compreensão? Quando ele é fluido, você sabe que o pregador, cada hora que ele passa, ele está caminhando para o fim. Porque ele deu espaço, agora ele passou para esse, agora ele passou para esse. Isso é fácil compreensão. Agora ele foi, de repente, fala assim, eu já não sei mais se ele está nesse ponto, eu não sei se ele passou para outro, eu não sei se ele começou de novo. Aí, de repente, ele termina, assim, eu não sabia nem que ele estava acabando. Então, essa fluidez eu acho que é importante. Ou quando fica circulando demais também, é péssimo. Primeiro o Hugo, depois o Felipe ali. É claro que eu vou falar algo que, para mim, é atraente e efetivo. Eu gosto muito quando o pregador sabe utilizar de recursos para transmitir a mensagem. Por exemplo, essa jogadinha aí do quadro branco que você está aplicando aí, um data show, eu acho top demais, porque uma imagem, às vezes, fala muito mais do que 1000 palavras. Você coloca uma imagem ali e dá o conteúdo em cima, eu creio que fica mais fácil da pessoa gravar aquilo na mente dela. Então, a gente saber utilizar dos recursos para transmitir a mensagem, para mim, é o ápice da efetividade. E olha que coisa interessante, Hugo. Porque para um momento como esse, que nós estamos fazendo agora, seminário de pregação, eu acho que não dá para fazer isso sem interação. Igual você falou, essa jogada aqui da tela, eu acho que porque me conecta e te conecta, né? Nós nos mantém unidos com o que eu estou escrevendo ali. E o Data Show te traz aquilo que eu estou falando. Agora, eu estou falando especificamente por mim, eu detesto pregação com slide. Eu detesto. Se o pregador subiu, botou o slide no domingo para pregar, 30% do que ele ia falar já não vai ser absorvido pelo meu ranço do slide na pregação. E eu não gosto. Agora, tem gente que fala assim, olha, eu entendi melhor por causa do slide. Então, isso é importante porque na comunicação, a gente precisa ter leitura de público. Se você vier pregar com slide aqui na Ebenezer, talvez você não vai ser bem sucedido. Porque como eu não prego com slide, não gosto, boa parte do povo aprendeu a não gostar.
Agora, dependendo da igreja que você for, se você pregar sem o slide, eles vão falar assim, ó, que monólogo chato. Então, é importante essa leitura de público. Eu não gosto, e não tem nada no mundo que me obrigue a fazer slide para uma pregação. Agora, também uma aula dessa sem o slide, sem os recursos, também não funciona. Mas primeiro o Felipe lá. O que eu ia falar justamente é essa questão de leitura do público. Porque, por exemplo, num culto à noite, eu entendo que o pregador ele tem que ser inteligente no sentido de não ter slide. Até, por exemplo, na segunda igreja, o pastor ele nem pede para projetar o texto, porque ele gosta e já falou com todo mundo que é para as pessoas levarem a Bíblia e ler a Bíblia junto com ele. Então, ele força isso ao longo do tempo e conecta as pessoas conversando. Então, a palavra de domingo à noite é muito mais num sentido como se ele fosse o seu amigo te dando um conselho e falando com você de um assunto, e as pessoas se identificam com ele, do que propriamente dito uma pregação muito rígida. Aí ele deixa para fazer isso na quarta-feira, que é só o estudo bíblico quando tem igreja. Aí ele usa slide e é muito mais formal e estruturada a pregação. Então, eu acho que a inteligência na leitura de público e, por exemplo, de contexto também. De contexto. Que às vezes é o mesmo público em contextos diferentes. Em contextos diferentes. Mas todo mundo já se adaptou, já entendeu e aceita bem, porque com o passar do tempo foi sendo feito de uma boa forma, né? Bem pensado. Mas é isso, é porque todo tipo de pregação, todo tipo de mensagem vai ter os mesmos elementos. É um estudo bíblico. Um estudo bíblico tem que ter evangelho, confronto de pecado, aplicação, tem que ter. Sempre tem, só que a forma que só que a forma é diferente. É diferente. Esse que eu acho que é exatamente. Para mim, é o mais difícil de você pegar esse feeling de você pregar o mesmo texto e de 3 formas diferentes, para 3 públicos diferentes. Essa é a parte difícil da comunicação. Qual é o contexto que eu estou, o que o meu contexto pede agora, nesse momento. O meu contexto aqui, ele me pediria até mais movimentação, só que eu tive que vir aqui para o púlpito. Aqui não tem sentido nenhum eu ficar pregando para você aqui, concorda? Que sentido tem eu ficar aqui falando com você aqui? Nenhum. Então é uma movimentação que perde sentido. O meu contexto, hoje, me pediu para ficar aqui. A minha movimentação aqui, não tem ninguém aqui, não tem nada aqui que eu vou tropeçar. Tá? A não ser essa movimentação que eu fiz agora, que é proposital para te mostrar que eu não deveria fazer movimentações grandes. Isso é leitura de contexto. Porque um dos elementos importantes aqui é postura. E postura é justamente como eu me movimento, como eu mexo minhas mãos, como é que eu estou aqui me portando. Tudo isso é postura, e isso aí é importante. O pregador ele tem que ter a postura de pregador. Não tem. Professor vai ter postura de professor, e por aí vai embora. Alguém quer adicionar alguma coisa aqui nessa nossa lista? Misael? Vejo uma comunicação atraente e efetiva quando o pregador ele tem a navegabilidade na língua portuguesa, ou recursos de linguagem. Ele sabe se comunicar não apenas com jargões técnicos, mas como recursos próprios. Você vai falar alguém para um presidiário, você conversa em sua linguagem, no mundo em que ele vive. Entendi. A linguagem, né? A linguagem usada é importante. O que você não pode é fazer igual uma pregação que eu vi esses dias, de um pastor famoso, que é inclusive um pregador excelente, e ele falou o seguinte: porque, como dizem os nossos jovens hoje, e eu não lembro qual a expressão que ele usou, mas usou quando ele era jovem, porque os jovens hoje não falam isso, eu não lembro qual é a expressão agora. Como dizem os nossos jovens, eu falei assim, não dizem. Com certeza os nossos jovens não dizem isso. Isso aí ele dizia na época que ele tinha 18 anos, hoje ele deve ter seus 60 e pouco. Queridos, os jovens não usam isso. Então tem que ter cuidado com essa linguagem, né, para falar. Imagina, você chega lá em São Paulo e acha que você tem que falar igual paulista só porque você está em São Paulo. Não vai rolar. Não vai adiantar. Mas uma coisa que eu acho interessante e atraente, que ninguém colocou aqui, eu gosto muito de ser surpreendido. Eu adoro ser surpreendido na pregação. Não sei se vocês gostam disso também, mas quando você está vendo uma pregação, você fala assim, eu nunca pensei nisso. É a hora que vira o pregador que eu falo assim, fala mais um pouquinho disso aí, que isso aí eu gostei. Pode falar. O Gleidson. Eu acho interessante também, que eu percebo que tem um resultado positivo, é a questão da relevância.
Então, quando ele aborda um tema que é relevante para aquele público que está ouvindo, e a relevância tem a ver também com a cultura do local, que nem já foi falado aqui, mas também com o momento que aquela cultura está vivendo, né? Com os anseios e também com os seus próprios problemas, né? E aí tem a ver com você atacar o pecado, o ídolo, você se torna automaticamente relevante. Isso pode causar problemas ou não, né? Mas, de qualquer forma, você mantém a atenção de todos. Todos ficam interessados, mesmo que seja para tentar te abafar depois. Mas ele fica interessado. Mesmo se ele discorde, ele vai ouvir para discordar e ter o que falar com você depois. Eu concordo. Então, essa relevância e esse elemento surpresa, que não é você inventar nada dentro de um texto. Não estou falando de invenção de um texto, né? Mas no momento que você olha um texto e você traz o seu olhar, você provavelmente vai inovar. Na hora que você for aplicar aquele texto e você traz a sua experiência e não simplesmente uma reprodução, provavelmente você vai cair num certo elemento de inovação, né, na hora que você olhar. Precisa de criatividade. É uma das características do pregador, tem que ser criativo com algumas coisas. Mas vejam bem, nós fizemos uma lista aqui, bastante confusa, eu diria, mas é uma lista. E aí a pergunta é o seguinte: por que você não imita isso? Você sabe o que é uma boa pregação? Você tem a imagem de um bom pregador na sua frente aqui, que você visualizou, mas você não se esforça para imitar. Por quê? Tem medo da imitação? Você acha que imitação é problema? Você acha que imitação é pecado? Não, gente. Se você tem uma série de pregadores, vamos pensar aqui, vamos lá. Fala aí, João Lucas. Excelente pregador que você gosta e gostaria de imitar. Augustus. Alguém quer falar algum que não é o Augustus? Hernandes. Vamos para o próximo. Emílio. Aí, ó. Emílio. Bom. Jonas. Madureira. Não, eu não. Conta não. Muito gordo ainda, tem que emagrecer. Famoso. Paulo Júnior. O Paulo Júnior da Sal da Terra ou o que grita? O que grita? Oi? Qual mais? Pastor Edilson? Algum? Subirá. Eu nunca ouvi uma pregação dele, você acredita? Eu não sei se é boa. Pois é, olha só, você olha para esses caras, você sabe que é bom, mas você não gasta o seu tempo olhando o que é bom nele para você imitar. Por que não? Não, eu tenho que ser totalmente autêntico. Ninguém é, gente. Você é um conjunto das coisas que você vai imitando. Ninguém é 100%. Você só se torna autêntico na hora que você olha o seguinte: eu adoro quando o Augustus faz desse jeito, vou fazer. Na hora que o Hernandes mexe desse jeito a mão, me chama atenção, então eu vou desse jeito. Tudo é um grande jogo da imitação, meu querido. A oratória, a apresentação, a comunicação é jogo da imitação. Quem é o comunicador que você está imitando, que você gosta? Eu tenho os meus comunicadores que eu falo assim, cara, eu queria falar igual esse cara. E eu vou imitar enquanto eu puder. Tudo que eu vejo dele, eu falo assim, não, eu quero falar igual ele. Olha, ele usou a frase desse jeito, eu vou usar desse jeito. Você não vai evoluir na sua pregação se você não começar a imitar os bons pregadores. Se as pessoas gostam dessas pregações aqui, qual que é a chance deles gostarem de uma pregação sua se você imita eles? Muito mais alta. Então, olha lá, você gosta do fulano, eu vou pregar igual o fulano. E está tudo certo, não é problema nenhum. Primeiro princípio aqui para você começar a desenvolver a sua comunicação é você imitar alguém que você gosta comunicando, alguém que você gosta pregando. Então, olha lá, tem que ter boa oratória, postura, conteúdo inovador, clareza, tudo aquilo que a gente falou. Só que presta atenção numa coisa. Tudo que diz respeito ao ato de falar bem em público só parece natural. Ninguém nasce sabendo falar, que dirá sabendo cativar as pessoas. Qual que é a ideia que a gente tem sobre os comunicadores? Fulano nasceu desse jeito. Existe uma predisposição, existe sim uma característica pessoal que faça com que alguém desenvolva melhor a comunicação do que o outro? Claro que existe. Até pensando no contexto de igreja, existe um chamado para pregação para uns e para outros não.
Mas você acha que todo bom comunicador, ele começou e a primeira palestra, a primeira pregação, a primeira aula foi exatamente daquele jeito que você viu e se encantou por ele? Óbvio que não. A comunicação precisa ser desenvolvida. Como é que o pessoal fala? Estou lembrando agora. O talento é superado pelo esforço. Isso vale para a comunicação também. Um cara talentoso na comunicação, mas que não se atualiza nisso, que não procura entender um novo contexto, uma nova forma de expor isso. E o outro que está estudando sobre comunicação, o outro tem a chance de superar e comunicar melhor. Porque o talento ele não vai superar o esforço. Então você pode olhar hoje e pensar o seguinte: eu não sou o melhor comunicador, eu estou me comunicando mal. Você não precisa desistir, você só precisa estudar. Ah, eu não tenho esse talento, vai estudar o dobrado. Não é? Quem não tem o talento do Thales no piano vai ter que estudar 2 vezes mais que o Thales no piano para poder tocar igual ele. Mas que pode tocar igual ele, pode, só que vai ter mais dificuldade. Então não desiste não, meu irmão. Se você tentou pregar, gaguejou demais, você achou que foi monótono, você mesmo fala, meu Deus, foi muito chata a minha pregação, não desiste. Não desiste. Começa a estudar, começa a olhar pregadores e imitar aquilo que eles fazem, para que você possa então desenvolver seu estilo próprio, que seja também um estilo que as pessoas querem te ouvir pregando, que elas querem te ouvir falando. Então, olha só. Quais são os princípios fundamentais de uma comunicação que seja atraente? Primeira coisa que você tem que saber, antes da gente até falar especificamente dos princípios, tem uma coisa aqui que eu chamei, e nós vamos desenvolver isso mais à tarde, de anatomia do discurso. Todo discurso é igual, e por mais óbvio que isso pareça, a maioria não faz. Se você pegar um discurso, na anatomia aqui do discurso, o que é a anatomia? Você olhar uma parte e descrevê-la, né? Então eu estou descrevendo como funciona um discurso, como funciona uma pregação. Qual que é a primeira parte, Felipe? Qual que é a primeira parte de qualquer texto, de qualquer discurso? Como é que chama? Introdução, ué. Introdução. Uma hora ele vai ter que funcionar. Aí, ó. Introdução. Tem gente que começa a pregar sem o quê? Bom, quer falar? Pode falar. É só um adendo, né? Eu lembro de ver uma vez uma palestra de um professor de filosofia, não sei se alguém conhece, chama Clóvis de Barros. Vai aparecer daqui a pouquinho. Aí, rapaz, o que mostra quando a pessoa tem um assunto, ela sabe falar, tem conhecimento, mas até mesmo quando ela não tem conhecimento daquilo, às vezes ela está falando uma coisa totalmente irrelevante, mas você fica cativo, você quer ouvir aquela pessoa. Ele mostrou muito bem isso numa palestra que eu ouvi tem muito tempo, foi até em podcast, que ele estava na escola, né? E ele foi falar sobre petróleo. E ele falou todas as características de petróleo, só que o professor mandou ele continuar falando, e ele não sabia o que mais falar. Aí ele falou que tinha vários tipos de petróleo, começou a inventar, e às vezes não tinha nada a ver o que ele estava falando, mas as pessoas queriam ouvir, todo mundo em silêncio, querendo que ele falasse mais. E isso eu acho que vem da questão de você ter domínio, né? Quando você vê que você tem domínio, as pessoas estão olhando, estão cativas você, aí acho que é o momento de você continuar. Exatamente. Você tem que ter domínio do público, e se você não souber o conteúdo, mas souber falar, o público vai te ouvir. Mas nós precisamos saber falar, nós precisamos ter o conteúdo. Mas vamos lá, introdução, blocos de construção. E o que, Gleidson? Para fechar? Conclusão. Ah, mas isso aqui é muito óbvio. Tão óbvio que você não faz. Se fosse óbvio, fazia. Tem um punhado de gente que não faz. Ou quando faz, não consegue entender a anatomia de cada uma dessas partes, que a gente vai destrinchar um pouco mais de tarde. Mas
O que você deseja com a introdução? Reter. Na hora que você começa aqui, o público está voltando. Nós começamos essa aula aqui fazendo o quê? Uma pergunta provocativa para trazer vocês para pensar. O que é uma boa pregação? Pronto, todo mundo veio para cá. Começamos a outra da mesma forma. O que você está fazendo aqui? É uma forma de introdução, mas eu consegui pegar a atenção de vocês, porque é reter. Aqui, o que eu quero? Encantar. A pessoa tem que falar o seguinte: meu Deus, olha só o que ele está falando, isso aqui é muito bom. A pessoa sai encantada. E na conclusão, eu quero o quê? Convencer. A conclusão ela é convincente. Pronto. Toda pregação é desse jeito aqui. Você começa a sua pregação trazendo o povo, você constrói ela de forma que as pessoas ficam encantadas com aquilo, motivadas, inspiradas, e no final elas saem convencidas de que aquilo que você pregou é a verdade. Pronto. Essa é a anatomia de qualquer discurso, é isso que a gente vai ver de tarde. E aí, com isso em mente, é que a gente começa a ver o primeiro princípio. Aliás, eu coloquei aqui os 4 de uma vez. Conexão, mestre, foco e objetividade. 4 princípios para você ter uma comunicação eficiente. Então, vamos lá. Ah, não coloquei nos slides aqui, não. Eu não, o Gabriel, né? Nós pulamos essa parte aqui. Vamos voltar aqui para, primeiro, a conexão com o público. Então, olha só. Eu não coloquei no slide, mas o dele, eu não sei como é que é o nome dele, se é Carnegie, qual que é o nome, mas é preciso dominar certas habilidades fundamentais que criam a ilusão de que sua apresentação é tão pessoal como uma conversa individual. Filipe citou isso na hora que ele estava falando sobre o pastor dele. Porque justamente o que faz uma comunicação ser uma comunicação muito boa? É na hora que você tem a percepção de que aquela pessoa poderia descer do púlpito e começar a andar porque ela está falando com você aqui. Então, sem microfone não pode não. Cria conexão. Exatamente. E aí você se prende na conexão. Porque olha só, hoje nós estamos fazendo um misto entre diálogo e monólogo. Uma hora eu abro para o diálogo, outra hora aqui, que agora é um monólogo. Mas a pregação em si, ela é um monólogo. É você falando durante 30, 40, 50 minutos. Só que o que é que tem que acontecer com o público que está te ouvindo? Tem que ser 30, 40, 50 minutos do público tendo plena certeza que você está falando com ele. A pessoa sentada aqui, que eu não lembro o nome do irmão, ele sabe que eu estou falando para ele. Isso é conexão. E aí, como é que eu crio essa conexão com o público? Como é que eu faço o público se conectar? O que eu estou falando agora não está baseado em livro nenhum, está baseado em voice of my head, voz da minha cabeça, minha experiência daquilo que eu acho que conecta. Se você quiser discordar ou acrescentar alguma coisa, você pode falar. Mas primeira conexão está no olhar. Eu já vi pregadores que olham aqui para o fundo, assim, ó, e ele vai pregar aqui, ó, olhando para a câmera, olhando para lá, aí ele desvia, olha para a janela, ele nunca olha para as pessoas. Se você quer que a pessoa tenha percepção de que ela está falando com você, você tem que falar com ela. Então, eu olhei para alguém e eu estou falando com essa pessoa. Você não pode nem desviar o olhar, Israel. Você sabe que eu estou te olhando. Como é que você vai? Você não pode olhar para o lado. Eu estou olhando para você. Então, as pessoas têm que ter essa percepção de ele está me olhando. Pastor Edilson, já vou passar. Então, aqui, por exemplo, vou dar o exemplo da Ebenezer. Como que eu prego aqui, nessa unidade aqui, no Tocantins? Normalmente tem o grupo de louvor aqui e aqui, ó. Então, o que eu faço o tempo todo? Eu falo com esse público aqui. Depois eu faço com esse público aqui. Depois com esse. Depois eu falo de cá. Às vezes eu viro e até falo aqui, ó, com quem está atrás de mim. Depois eu volto. Mas as pessoas têm que ter a percepção no olhar o tempo todo de que é o seguinte, se eu desviar o olhar, ele está me vendo. Porque eu estou vendo todo mundo que está aqui. Se eu fizer assim na cadeira, ele está me vendo. Então a pessoa tem a percepção de que eu estou conversando com ela. Pode falar, pastor Edilson. E se caso a pessoa não puder ou não quiser olhar para cada um, igual você falou, ele deve
focar um ponto mais distante, no caso, os bancos do fundo, de forma que ele mexe com a cabeça para um lado e para o outro, para que todos que estão à frente também, né, estão pensando que está olhando para ele também. Então, uma forma assim que você não pode, em determinado momento, se você está pregando alguma coisa sobre pecado, e você olha para alguém e fala sobre esse pecado tal, essa pessoa pode ficar um pouco... Falar, é para mim demais. É para mim, né? Então, está me colocando carapuça. Então, em determinados momentos, seria bom a gente olhar para um ponto neutro, né? Que não seja para uma pessoa em si, entendeu? É uma possibilidade. Eu nunca faço isso, eu sempre olho para alguém, mesmo quando eu estou falando de pecado. Mas que pode ser feito, pode. Rapidinho, Gabriel, já vou passar. Quando chega o microfone, outra coisa de você se conectar com o público são as provocações. Por exemplo, a pergunta que eu fiz é uma provocação. Né? O que é um bom pregador? Ou quando eu provoco da seguinte maneira, você sabe o que é um pregador bom, por que você não está imitando ele? Primeira coisa que você vai fazer é parar e se perguntar, por que eu não estou imitando ele? Então você começa a entrar na minha fala, e por mais que seja um monólogo, na sua cabeça ela é um diálogo. Então as provocações elas têm que ser feitas no meio da pregação desse jeito. Por que você não está orando tanto que deve? O que está te impedindo? Por quê? Por que você fala para o outro orar 10 minutos e você não ora nem 2? Esse tipo de provocação leva a uma reação. Porque, acredita em mim, todo sermão pede resposta. Toda pregação pede resposta, pede uma reação. Pode falar, Gabriel. Isso é tão importante que eu acho complicado, às vezes, o pregador escrever todo o sermão. E daí ele vai olhar muito para baixo, entendeu? Ele vai ler muito o que ele está falando. Eu sei que alguns fazem isso e conseguem fazer muito bem, como um repórter. Eu faço, né? Inclusive. Então eu preocupo em escrever mais nos blocos de construção temas e subtemas, porque eu tenho medo de ficar olhando muito para baixo. Tamanha importância disso que eu acho que você falou. Não, Aí é o toque pessoal. Por que eu escrevo o sermão inteiro? Primeiro, porque eu sei da minha capacidade de improviso. Eu me conheço como pregador, como orador, como comunicador. Então, eu tenho minhas capacidades e minhas limitações de improviso. Então, pelo menos 30% do sermão não é o que está escrito. É improviso mesmo. Segundo, porque se eu for pregar em outra igreja, eu tenho ele escrito, eu não vou esquecer. É por isso que eu escrevo. Né? Hoje, se eu quisesse lançar um livro, Comentário de Marcos, eu teria 500 páginas escritas, porque eu preguei cerca de 35 sermões em Marcos, todos escritos por inteiro. Entendeu? Então, é facilidade para mim. Mas eu concordo com quem gosta de colocar tópicos. Aqui, entre os nossos pregadores, a gente sempre discute se é tópico ou se é escrito inteiro. Até agora, ninguém me seguiu no escrito inteiro. Todo mundo faz tópicos. Problema deles, porque o que importa é que a mensagem seja pregada, não é? Agora, se você quer ter a liberdade dos tópicos e você não vai esquecer nada, não vai deixar nada para trás, faça em tópicos. Hugo. Essa estratégia que o senhor falou aí de, às vezes, estar olhando para o público assim e ministrando um assunto, qual que é a sua visão, por exemplo, que tem alguns tipos de pessoas que não gostam de ser olhada nos olhos na igreja assim, e ser confrontada. Esses BOzinhos que acontecem muito em igreja. Por causa desse tipo de pessoa, o senhor mudaria o seu estilo de pregação ou manteria do mesmo jeito? Pessoas que não gostam que eu olhe para elas? Sim, assim, aconteceu até um fato na nossa igreja da pessoa imaginar que o pastor estava falando para ela e se ausentar da igreja, né? Entendi. Não, se alguém virar para mim e falar assim, pastor, na hora que você me olha, eu até contorço. Não, tudo bem, eu não vou te olhar. Né? Mas isso não acontece, porque isso aí, pensa bem, o erro de interpretação está na pessoa, não está no pastor. A pessoa entendeu que o pastor estava falando com ela. Você é responsável pelo que o outro pensa ou deixa de pensar? Eu não sou responsável pela interpretação que a pessoa dá do fato. Porque quem está errado é a pessoa, não é o pastor. Por que ela não perguntou para o pastor, se ele falou para ela? Deu a oportunidade, então, do pastor pedir perdão. Falou, meu irmão, realmente eu não devia ter falado para você tão enfaticamente. Então, a pessoa errou, aí nós vamos mudar a nossa comunicação porque a pessoa interpretou errado. Aí, tudo que você fala pode ser interpretado de 1000 maneiras. Então, eu tenho que ter cuidado com cada palavra que eu falo também, porque, dependendo do que eu falar, o fulano vai pensar isso. Eu acho que não é bem por aí, entendeu?
Então, sim, se eu sei, por exemplo, eu sei que o fulano adulterou, eu não vou falar assim, porque o adultério, meu irmão, eu sei que é, não é por aí, não é? Agora, eu também não me detenho durante tanto tempo olhando para uma pessoa. A não ser que eu esteja aqui, que eu estou te respondendo. Mas se eu estou falando aqui sobre a comunicação é isso, a comunicação é aquilo. Ela também pode ser isso, pode ser aquilo. O pecado pode ser defendido dessa forma, não sei o quê. O evangelho vem dessa forma. Eu olhei para 4 pessoas. Todas as 4 sabem que eu falei com elas. Porque para onde que as pessoas estão olhando no momento que eu estou pregando? São para os meus olhos. As pessoas não estão olhando minha boca, a não ser que seja surdo e esteja tentando fazer leitura labial. Não estão olhando nem para minha roupa. Elas estão olhando para os meus olhos. Então, todo mundo sabe quando eu estou olhando. Você sabe que eu estou olhando para você, não sabe? Ou não sabe? Sabe que eu estou olhando para você. Por quê? Porque você está de olho no meu olho. Irmão Elinho. É diácono? O irmão é diácono lá? Sim, sou diácono. Então, vai lá. Eu acho interessante quando o pregador ele observa quem que está presente. Então, é importante que ele passe o olho em todos presentes. E quando isso acontece, a pessoa que está presente, ela se sente notada. E ao fazer essa abordagem, Perfeito. ele traz ela para dentro da palavra, para a Bíblia. Né? Perfeito. Agora traz ela para dentro do texto em que ele estudou, né? Porque é nessa hora que essa pessoa ela vai conseguir ter uma experiência com Deus, né? E aquela experiência que ela vai ter com Deus na palavra vai marcar ela. O pregador, o mensageiro ali, o obreiro, ele vai embora. Ele vai embora. Mas aquela palavra que ela ouviu ali naquele dia, né? Aquilo marcou ela e ali vai fazer parte da vida dela, né? Então, se for um teatro, o pregador brincou, o quê? Riu, tal, passou, acabou. Mas a experiência que ela teve na palavra, isso não acaba, vai ficar marcado na vida dela. Com certeza. E é uma das formas de você trazer a pessoa para essa palavra. Olha, eu estou falando com você. Você sabe que eu estou falando com você. Então, é óbvio que tudo, gente, tudo é bom senso. Tudo é bom senso. Se você sabe a pessoa, você sabe que aquele é o pecado da pessoa, para que você vai olhar no olho dela e ficar falando disso? Daquele pecado? Não, isso é bom senso. Da mesma forma, o pastor Edilson levantou, está falando de um pecado grave, específico, você vai falar 2 minutos para a mesma pessoa e todo mundo vai achar que é para ela mesmo. Então varia, ó. Olha aqui, olha ali. O Marquinhos, por exemplo, ele não sabe que eu estou olhando para ele, porque ele não está olhando para mim. Aí eu tive que chamar, é o outro recurso. E o recurso aqui também das histórias. As histórias que são pessoais daquele público. Então, se eu for pregar em outra igreja, às vezes eu já ouvi uma história daquela igreja, ou às vezes eu dou uma pesquisada no Instagram para ver se tem alguma coisa, para eu conhecer aquele público. Aqui não, aqui largamente eu conheço a minha igreja. Então, estou aqui pregando, de repente, porque não é Pablo, aquele dia, pronto. Todo mundo aqui conhece o Pablo, quem é da Ebenezer, obviamente. As pessoas querem saber qual que é a minha história com o Pablo. Então, eu trouxe você para mim. Porque é uma história que conecta. Não é aquelas histórias aleatórias. Ah, porque eu vou contar uma história, não sei o quê, aleatória do nada. Não. A história tem que ter esse cunho pessoal. Então, faça conexão com o público. Sobre a conexão com o público, eu ainda quero chamar a atenção para uma coisa. Nós temos a mentalidade do século passado na pregação e ainda não percebemos isso. Qual que é a mentalidade do século passado? Todo mundo era cristão ou tinha uma moral baseada na cristandade ou conhecia minimamente a palavra de Deus. Qualquer um. O cara não é crente, mas ele tem certeza que roubar é errado. O cara não é crente, mas você falou de Abraão, Isaac, Jacó, ele, não, essas histórias aí, tá, eu já ouvi, sei o que é. As pessoas sabiam isso. Hoje, bota isso na sua cabeça. As pessoas não sabem essas coisas mais. Então você vai pregar aqui, ó, meus irmãos, porque Cristo é o Cordeiro. O que isso significa para alguém que não é crente? Nada.
Para você, você sabe tudo que eu estou falando. Você conhece o Antigo Testamento? Para um não crente, nada. Porque olha só, você tem que fazer igual a Abraão. Quem que é Abraão? O que é que ele fez? Por que eu tenho que ser igual a ele? Vou dar um exemplo. Isso aqui a gente chama de contextualização. Contextualização cultural, né, no caso. Vou dar um exemplo. Tem os irmãos ali que são da Maranata aqui que são da Assembleia. Eles conhecem o governo presbiteriano? Não, não são presbiterianos. A forma de governo da Assembleia da Maranata é outra, não é o governo presbiteriano. Na hora que eu fui explicar sobre o presbítero bíblico, o que eu parei para fazer? Na igreja presbiteriana funciona assim. Temos um conselho, presbíteros assim, presbíteros assim. Porque eles não conhecem, não é a cultura deles, não é a forma de governo, o irmão também da Assembleia, né? Não é da forma deles. Então eu tenho que parar e eu tenho que explicar. Mesma coisa, eu estou pregando, eu quero fazer conexão com o público. Eu comecei a falar sobre Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você não tem que explicar o que é Cordeiro, você tem que começar explicando o que é pecado. A gente usa a palavra como se todo mundo soubesse, meu irmão, você está em pecado. Nem você sabe definir pecado. Você só usa porque conhece a palavra. Mas se eu te perguntar o que é pecado, você diz, não, mas pecado você sabe, todo mundo sabe. Véio. É óbvio que é isso. E pronto, ele não respondeu. Pecado é a transgressão da lei. Ah, tá bom, mas que lei que é essa que eu também não conheço? E por que eu tenho que seguir essa lei? Você acha que as pessoas sabem tudo isso e elas não sabem. Elas não sabem o que é pecado, por que a lei é boa e que lei que é essa. E por que Cristo tem que ser um cordeiro, por que não pode ser o cachorro de Deus? Ai, não, mas você riu porque você fala assim, cachorro. Mas daí, alguém que nunca ouviu o cordeiro vai pensar assim, podia ser um gato, mais bonito que um cordeiro. Então, nós estamos falando coisas que não fazem sentido para as pessoas. Olha só, você tem que viver a obra de Deus. Obra, ele está fazendo um prédio? O que é isso? Qual que é a obra? Deus está fazendo um prédio? Você tem que viver o Evangelho. O que isso significa? Eu vou viver João, Mateus, Marcos, Lucas e João? Não faz sentido para as pessoas. Bota isso na sua cabeça. Significa que você não prega? Não, significa que você prega e explica. Tudo. Contou uma história, explica. Olha, eu quero falar aqui sobre Isaac. Gente, Isaac foi isso, ele fez isso. Abraão foi esse, José foi esse. As pessoas não sabem, nem os crentes sabem mais, inclusive. Então, na conexão com o público, você perde o público na hora que você fala algo e não explica. E a pessoa não sabe o que você está falando. Aí você já está lá na frente falando da crucificação e ele está assim, cordeiro, o que é cordeiro? Que maluco esse negócio, volta lá no cordeiro, me explica pelo amor de Deus. Você já está lá na frente da ressurreição e falou assim, mas cruz, e se Jesus recebesse um tiro? Não seria mais fácil dar um tiro na cabeça dele? Porque para nós é evidente. Para eles não é. Inclusive, eu acabei de usar outro recurso muito comum, né? O humor. O humor conecta demais. Na hora que você fala assim, um tiro, nossa, o que ele está falando mesmo? Peraí. O humor, na medida certa, ele é maravilhoso para trazer o público, viu, gente? Sempre. Segunda coisa aqui é você ser um mestre. Eu já falei que um dos hábitos do pregador é o estudo constante. Olha só, imagine só, eu sou pastor, não tem tanto tempo, tem 6 anos. Mas em 6 anos, eu dei uma olhada lá, eu preguei mais ou menos 350 sermões. Porque não prego só domingo, né? A gente dá estudo, a gente não sei o quê. Então eu acho que eu sei o que é uma pregação. Porque eu prego com muita frequência. Agora imagina que sobe aqui Rafael, seminarista presbítero. Excelente pregador, por sinal. Mas está no 1º ano de seminário ainda. Será que ele é o mestre da pregação agora? Vai ser, porque o menino é muito bom. Está sendo elogiado em rede nacional. Mas ainda está caminhando para adquirir experiência. Eu já sou o maior mestre da pregação? Também não, porque você tem o Hernandes que prega há 40 anos, eu prego há 6. Mas você precisa ser um mestre naquilo que você está falando com a propriedade, com a experiência, com a vivência e com o conhecimento. Senão você vai falar o quê? 2 linguagens. Quais são elas? Português e bobeira. São as 2 coisas que você vai falar.
português e abobrinha. É isso que você vai falar se você não tiver conhecimento. Então, você tem que ser um mestre naquilo que você está falando. Vai ler um texto, conhece o texto. Entende aquele texto. Conhece a Bíblia inteira. Como que eu me torno um mestre? Como é que eu adquiro conhecimento, gente? Para fazer um texto. Leitura teológica não pode faltar. Se você nunca leu uma teologia sistemática na sua vida, desce do púlpito e vai ler pelo menos uma teologia sistemática. Se você é pentecostal, vai ler uma teologia sistemática pentecostal. Se você é presbiteriano, vai ler uma teologia sistemática reformada. Mas se você não leu uma teologia sistemática até hoje, você não sabe sobre as doutrinas, sobre o agrupamento dos textos bíblicos, você não saiu do primeiro nível ainda da pregação, concorda? Então vai ler uma teologia sistemática, pequenininha que seja, lê o Bercofinho. Vai ler o Bercofinho, pequenininho assim, ó. Quantas páginas tem? 120, 150? Lê o Bercofinho. Segunda coisa, vai para o YouTube ouvir sermão. Primeira coisa que eu faço quando eu estou montando uma pregação é o seguinte: o Augusto Nicodemos já pregou esse texto? Porque se ele pregou, eu vou ouvir. O Hernandes já pregou esse texto? Porque se pregou, eu vou ouvir. Eu escolho um, normalmente, não tenho tempo de ouvir 2, 3, mas, ele já pregou, então eu vou ouvir. Vai adquirir conhecimento. Você que quer ser pregador, comentário bíblico. Não se faz sermão sem comentário bíblico. Gente, entende uma coisa? Você é um grãozinho de areia, eu sou um grãozinho de areia. Tem gente que dedica a vida a entender grego, hebraico, texto, cultura. A pessoa realmente estuda aquele texto de uma forma muito mais profunda que eu e você vamos fazer a nossa vida inteira. Então, vai para o comentário bíblico. E aí os comentários bíblicos, você tem os comentários exegéticos e os comentários que são mais homiléticos. Por exemplo, eu quero entender o que o texto bíblico diz. William Hendrickson. É bom ou não é, pastor Gabriel? Simon Kistemaker. É bom ou não é? É excelente. São comentaristas que eu adoro. Hernandes Dias Lopes. É bom para eu ver o sermão. Porque o Hernandes não é um exegeta. O Hernandes é um pregador. Então, quando eu leio o comentário do Hernandes, eu tenho um esboço do que vai ser uma boa pregação, da didática do texto. Mas não é o melhor lugar para eu compreender a maior profundidade do texto. Porque aí eu preciso de um comentário exegético. Mas se eu for lá no comentário exegético, no Simon Kistemaker, por exemplo, que é um comentário muito bom, no William Hendrickson, eu não vou extrair pregação nenhuma de lá. Se você for seguir aquilo lá, vai ficar horrorosa a sua pregação, porque não é pregação. Ele só está comentando versículo por versículo. Então, gente, se você quiser ter acesso a esse comentário, na biblioteca da Ebenezer tem disponível. Bastante aqui, pode pegar emprestado. Eu não tenho comentário. Fala comigo, vem aqui e você pode ler os nossos comentários. Tem bastante aqui. Então, vai para o comentário bíblico, que é forma de você se tornar, então, um mestre naquilo que você está falando. Alguém levantou a mão aí? Não, né? E o resto é o foco, mais objetividade. Também são as armas para você ter uma comunicação efetiva. Nós estamos falando sobre uma coisa aqui o dia inteiro, nós estamos falando sobre pregação. A gente não saiu desse tema. Na hora que saiu um pouquinho, a gente respondeu uma pergunta, beleza, volta para cá. E outra coisa, cada frase que eu falo, caminha para frente. Tem que ter uma adição de alguma coisa. Fala, Rafael. Ouvir o sermão, é mais interessante ouvir antes ou depois que você já pensou no texto? Porque assim, se você ouve antes, corre um grande risco de você praticamente imitar o sermão. O que seria mais ideal aqui? Ouvir depois para saber se está batendo, ou pegar ideias novas, ou ouvir antes? Eu não sei se existe um mais ideal, e eu vou falar por quê. Porque todo mundo que eu converso pensa o contrário de mim. Eu leio tudo antes e ouço tudo antes e só faço meu sermão depois. Todo mundo fala que briga com o texto primeiro e vai depois. Eu falo assim, vocês são bobo. Porque já está pronto lá, para que eu vou ficar brigando antes? Mas tudo bem. Cada um do seu jeito, né? Então, vocês são bobos, obviamente eu estou brincando, mas tem gente que gosta de pegar o texto e tirar suas próprias conclusões. Depois ver, eu faço o contrário. Eu leio os comentários, eu ouço o sermão no YouTube e depois
eu monto a minha mensagem. Sabe por quê, Rafael? Porque a mensagem é minha. Eles não estão pregando a mesma mensagem que eu. Eles não estão pregando para o mesmo público que eu. Então, eu nunca repeti um sermão do YouTube, mesmo ouvindo toda semana um sermão do YouTube. Por quê? Na hora que eu ouço, eu tiro algumas lições daquele texto, mas vou te falar a verdade, muitos têm aplicações genéricas, muitos pregadores não fazem aplicações específicas para os públicos, então acaba que essa tarefa fica com quem está fazendo do lado de cá, mas eu entendo mais do texto, né? Isso é interessante. Então eu gosto antes. E aí quando eu vou para o texto, eu já estou com todo o conhecimento dele para falar assim, eu quero pregar isso aqui. Isso é característica minha. Se você faz o contrário, não tem nenhum problema, porque o que importa é que a pregação seja feita no final. Ela tem que chegar lá. Entende? Alguém aqui faz o contrário? Você faz o contrário? Tanto faz? Às vezes sim, às vezes não. É porque no meu seminário eles falavam o seguinte, briga com o texto primeiro, lê o comentário depois. Eu falei assim, jamais que eu vou fazer isso. É um gasto de energia muito grande eu brigar com algo que eu não estou entendendo. Né? Eu já não estou entendendo o negócio. Eu só quero que ele me explique. Não é não, Gleice? Eu vou gastar meu tempo, meu fosfato, que quase é mínimo aqui, para poder entender um negócio. Não vai funcionar, querido. Eu tenho alguma coisa que me explica, está pronto. Eu vou gastar minha energia aplicando aquele texto, mas não explicando ele. Explicando, tem alguém que me explica. Pereira. É porque, às vezes, se você lê um comentário e vê um vídeo, aí é complicado. Porque a tendência de você só replicar o que você viu Exatamente. de uma fonte só é muito grande. É o que acontece às vezes. Eu gosto de ter... Já vou passar, Hugo, aqui, ó. Eu leio pelo menos 4 comentários. Normalmente eu gosto do comentário do Hernandes, para ver a estruturação da pregação. Se for o Novo Testamento, eu vou para esses que eu falei, o Simon Kistemacher, e aí tem 1 ou 2 auxiliares. Porque aí, às vezes, eles falam até conflitantes, você tem que falar assim, unidunite, eu vou nesse daqui. Né? Porque tem gente que vai interpretar o texto diferente. Pastor, só um comentário, não estou sendo crítico demais, não. Eu trabalho com TI e eu custei a aceitar a moda da inteligência artificial, né? Às vezes eu preciso criar um código, eu custei a aceitar o tal do chat GPT. Hoje eu já vou de boa lá e falo, cria um código que faça isso para mim, ele já me entrega. É assim, Pablo? Custei a aceitar. Mas, no campo ministerial, igual o senhor falou aí, essa estratégia de, às vezes, ouvir uma mensagem para depois preparar a do senhor, talvez, aí, sabe que não fica um pouco... deixa o pastor um pouco preguiçoso? Eu falo isso na área de TI também. O ChatGPT me deixou um pouco preguiçoso. Será que para o pastor também não seria da mesma forma? Depende de como que ele vai usar isso, né? Se você vai usar o seguinte, assistir um sermão do Hernandes, estou reproduzindo o sermão do Hernandes, totalmente preguiça. Eu nunca reproduzi o sermão de ninguém. Então, na verdade, aquilo só me instiga a trabalhar mais. Porque, veja bem, se eu não fizer isso, eu estou trabalhando menos. Porque está dependendo só de mim. Eu posso inventar qualquer coisa, meia dúzia de coisa, opa, tem um sermãozinho que estou pregando. É menos esforço para mim, não é mais. O meu esforço é realmente ouvir aquilo e transformar numa mensagem totalmente nova. Eu vou te falar, todas as pregações que eu preguei até hoje, eu ouvi uma pregação antes e eu nunca preguei nem 40% igual do que a pessoa pregou. Mas isso vai do comprometimento do pregador com o que ele está fazendo. Gabriel. Uma sugestão também, tem muito comentário de Calvino, não deu tempo dele comentar tudo, né? Calvino, na sua vida, mas é gratuito, né? Na internet você consegue os comentários de Calvino. E sobre assistir ou não, ler comentários ou não, eu vejo que não tem problema, até porque aquilo que o texto significou para eles tem que significar para nós também, né? A mensagem central ela vai ser uma, tanto para eles quanto para nós. Obviamente Exatamente. que o jeito de pregar, a ênfase, as aplicações, mas o que o texto quer dizer, se estiver mudando muito na minha interpretação, provavelmente eu estou errado em relação a esses homens, entre aspas, maiores do que nós. O que muda é a aplicação, não é a interpretação. Sim. A interpretação ela é a mesma. Gente, se você descobriu algo novo no texto depois de 2000 anos, você está errado. Isso mesmo. Tem 2000 anos de gente comentando um texto. E você, em Uberlândia, descobriu um texto, você fala assim, meu querido, tem alguma coisa muito estranha com vocêzinho, descobrindo com eu aqui, um pastorzinho, descobrindo algo que Calvino, Knox, Agostinho, Paulo não deve ter visto na hora que ele escreveu.
Não faz o menor sentido, né? Ou seja, a mensagem central do texto vai ser muito parecida naquilo que nós vamos descobrir no texto. Exatamente. O que muda é como que você vai trazer, é a comunicação disso para o público. Quais as histórias, as ilustrações, as provocações que você vai trazer, quais as aplicações, e isso faz um sermão ser completamente diferente do outro. Mas a interpretação, esse texto quer dizer isso, não pode mudar não. Tem que ser a mesma. João Lucas. Me ocorreu agora a dúvida, mas é sobre a conexão ainda. Alguns pregadores, no momento introdutório da palavra, eles usam elementos, tipo assim, culturais. Usam um filme para fazer um paralelo com aquilo que vai ser traçado no desenvolvimento. O que eu quero saber é qual é o limite disso, entendeu? O limite moral, o limite de santidade, porque às vezes o filme traz essas coisas que são contrárias à Bíblia. Então, você não vai ilustrar com 50 tons de cinza, né? É. Ou vai, às vezes, para falar o seguinte, não assistam. Oi? Sobre Sodoma e Gomorra. A gente fala sobre isso à tarde, porque a gente vai ver a anatomia do discurso e a gente vai começar pela introdução. Aí você pergunta de novo, pode ser?